Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Olá, Nicolas Reis, tudo bem com você? Tudo certo, Jean? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, espectadores. Mais um programa Polilógica. É isso aí. Nicolas, bastante coisa esse mês, hein? O que aconteceu de Santa Catarina aí, PSD lançando candidatura a governo do estado, antecipado, Itajaí lançando candidatura a deputado, né? Nosso prefeito Robson lançando aí o Rubens Angioletti. E o Brasil numa condição política bastante interessante. Eleição nas mesas das duas casas, né? Aliás, aqui em Santa Catarina também, mas no Congresso Nacional, Hugo Mota disparando como favorito aí para a Câmara dos Deputados, sucedendo o atual presidente, e Davi Alcolumbre tentando voltar ao posto, também sucedendo Rodrigo Pacheco e tendo ele como principal apoiador. Olha, Jean, vamos começar do começo então. João Rodrigues, prefeito de Chapecó, como em alguma medida era até esperado, lança a candidatura dele. O que não era esperado era exatamente ser tão cedo, né? Praticamente virou o ano e numa reunião cheia de apoiadores, inclusive estava presente, pelo menos eu vi na foto ou no vídeo, o Osmar Teixeira, que foi candidato a prefeito aqui em Itajaí, como um dos correligionários lá presentes nessa reunião, que foi uma reunião bem ampla, causa um certo, não sei que adjetivo usar, acho que não é constrangimento, mas causa um burburinho dentro do próprio PSD, que tem secretário de Estado, que tem o prefeito Topázio de Florianópolis como um dos principais aliados do governador, que é do PL. A análise sempre foi essa, né? O grande adversário de uma eventual reeleição do governador Jorginho sempre foi o João Rodrigues, né? Isso sempre teve muito claro, muito difícil que a esquerda consiga viabilizar uma candidatura. As candidaturas da direita, no caso, são Jorginho Melo e João Rodrigues. Eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, eu sei que tu pensa um pouquinho diferente de mim, mas não sei até que ponto o próprio João Rodrigues, para ele, o cálculo político dele não seja construir quase que como uma unanimidade a vaga dele para o Senado, e com isso ele disputaria a eleição do governo do estado depois, quando o Jorginho Melo então tivesse eventualmente terminando seu segundo mandato, e ele teria nessa ocasião ainda 4 anos de Senado caso desse errado. Eu acho que do ponto de vista de uma conta pessoal é isso que faz mais sentido, mas todos esses personagens são do jogo, sabem jogar o jogo. Ele também não coloca o nome de graça, ele vai, se ele achar que dá, eu acho que ele vai, né? É uma candidatura importante contra o governador Jorginho, que durante esses 2 anos, onde ele vai apresentar as entregas e vai conseguir se consolidar ou não como viável para a sucessão. Eu particularmente acredito que sim, acho que as coisas até agora foram construídas de maneira bem organizada, tanto politicamente quanto administrativamente, mas temos um cenário interessante para Santa Catarina, que é essa polarização que vai fazer parte do nosso dia a dia nos próximos 1 ano e meio aí, que é Jorginho Melo versus João Rodrigues. É importante a gente observar, e isso está acontecendo no Brasil há algum tempo, a gente vem discutindo isso, inclusive nos bastidores, né, Nicolas? Existe um grande movimento no Brasil da política tradicional contra essa política inovadora da direita ou da extrema-direita, né? E Lula cortando na própria carne, articulando ou liberando ou acolhendo partidos de centro-direita até centro-esquerda, com ministérios, com emendas, com estrutura, formou um bloco. Isso não é dito pela imprensa, isso não é dito nos jornais, mas é perceptível. Eu tenho os números aqui. Formou um bloco
vencendo a maioria das prefeituras e das cadeiras das câmaras de todo o Brasil. Essa estratégia está sendo comandada pelo PST, pelo MDB, né, pelo PSB, pela União Brasil, né, e está agregando valores, fazendo um filtro de radicais. Ou seja, quando eu falo que o Lula está cortando na própria carne, a gente está vendo escancaradamente o esvaziamento do PT, do ponto de vista de força e de poder, mesmo sendo o partido que está comandando o país hoje no executivo. Do ponto de vista de participação política, virou um nanico. Isso é público e notório. Ao mesmo tempo, está sendo feito isso com o PL, do ponto de vista da gestão política do Congresso Nacional e do Poder Nacional. E a política tradicional, ou os políticos tradicionais, vêm se refazendo, se reconstruindo, se reinventando dentro desse bloco, né? E isso, claro, vai repercutir em Santa Catarina. A gente está percebendo isso há muito tempo, porém, algumas manifestações de lideranças de ambos os extremos, como foi do presidente Bolsonaro na última semana, onde ele criou um novo personagem que se chama Direita Limpinha, nada mais é do que o político tradicional que não tem o rótulo, nem pode ser taxado e nem pode ser vinculado com a esquerda e com o PT. Então temos aí nomes como Ronaldo Caiado, como o próprio João Rodrigues em Santa Catarina, como tantos outros. E essa estratégia está dando certo. Ela já estava em plena ação em 2024 e os números estão aí para comprovar que esse movimento existe. E é forte. E está vencendo eleições, está conquistando bases, num discurso mais moderado, aproveitando-se de um lado ou de outro quando necessário, né, dentro de um plano altamente pragmático. Pragmatismo no modo turbo. Então, assim, muitos bolsonaristas de boca para fora ganharam eleições, venceram eleições, estão governando e trabalharão em prol desse modelo. Tanto o Partido dos Trabalhadores quanto o Partido Liberal, principalmente o Partido Liberal, porque o Partido dos Trabalhadores faz parte desse plano, está cortando na própria carne, está aceitando, partiu de lideranças, de grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores esse grande acordo, ele faz parte desse grande acordo, mas o PL, mais radical, com certeza não. Se vocês perceberem, lideranças de vários partidos alinhados com o bolsonarismo, há um pouco tempo atrás, hoje tem seus discursos próprios e puxam o Bolsonaro para o palco quando é conveniente. Isso é normal, é comum, é o que está acontecendo desde o ano passado e a conta pesada mesmo vai chegar em 2026. Essa é a minha leitura. Em Santa Catarina, a joia da coroa desse plano é o PSD, né? Com a figura bolsonaristicamente, né, representada pelo João Rodrigues. Quer dizer, ele construiu lideranças, ele construiu o partido, ele organizou o partido no estado inteiro, né? E está aí tocando o plano para frente, tocando o plano adiante, o plano nacional. Em Santa Catarina tem uma força trabalhando fortemente para fazer talvez uma mediação ou talvez para consolidar o plano de ação, que é o Republicanos. O Republicanos, sob o comando do deputado federal Jorge Guedes, é mais mediador, é mais do diálogo, é mais da conversa, é mais da articulação. E Jorge tem um histórico de construir partido. O próprio Partido Liberal ele construiu praticamente em todos os municípios de Santa Catarina diretórios para a eleição de Jorginho Melo na última eleição. É um grande amigo de Jorginho Melo, é um parceiro de Jorginho Melo,
Mas a ala radical do PL tanto fez que ele teve que sair e montar o Republicanos. Mas ele não montou simplesmente para sentar, ele está trabalhando forte a construção dos Republicanos no estado de Santa Catarina. Muito provavelmente essa força vai apoiar Jorginho Melo. Mas, numa conjuntura política nacional, se os Republicanos, por interesse da estrutura partidária, indicar apoio a esse movimento de centro, que talvez o acordo passe, inclusive, pela não reeleição do presidente Lula, né, que um nome de consenso saia desse contexto, pode acontecer de imediatamente a gente ter um candidato a presidente desse grupo buscando a eleição. E nomes fortes, como eu falei, dentro desse grupo, não estou dizendo que são de esquerda, ou que estão fantasiados, que estão... Na verdade, é um acordo, é uma ideologia, é uma ideia que se tem de que radicalismo não, segundo o entendimento deles, o radicalismo não leva a lugar nenhum, e que tradicionalmente querem compor a política e conduzir a política de maneira democrática, dentro do diálogo e tal, dentro de um contexto que eles pensam, eles acham melhor. Isso não quer dizer que o PL esteja morto, que o PT esteja morto, que o PSOL, ou que o Patriotas, ou sei lá o que, estejam mortos. Mas, no centro, há uma avenida separando os dois extremos, que antes era tímida, hoje é uma força política absurda que dominou praticamente a imensa esmagadora maioria das prefeituras e câmaras de vereadores e assembleias legislativas e governos de estados pelo Brasil afora. Essa estratégia está em plena função, está acontecendo, os resultados estão aí, os números estão aí, só não vê quem não quer. Né? Espernear também vale, mas que foi um grande acordo, foi uma grande estratégia, e veremos em 2026 isso romper os bastidores e ser apresentado ao grande público. Nicolas. É isso aí. Esse é o movimento que vem sendo construído no Brasil já desde o governo Bolsonaro, e esse fenômeno só cresce. Esse centro, essa avenida que tu faz referência hoje, comanda as duas casas do Congresso, comanda uma fatia importante do orçamento, com as emendas impositivas. E ministérios também. E ministérios, orçamentos secretos, como queiram chamar. O atual presidente, durante a eleição, bateu muito nisso e disse que consertaria, não conseguiu, né? Recentemente, o ministro do STF, Flávio Dino, tentou também, pela via do judiciário, dar um pouco mais de transparência, não conseguiu, já foi atropelado. E os acordos que estão passando pela construção da presidência, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, é de manutenção disso e é de criação de uma alternativa de poder. Eu acho que basicamente isso é eu acho que é o ponto central que tu toca, que é o mais interessante de ser falado, que pouco a mídia tradicional tem dito, mas é isso, né? Não sei se chama, a gente vamos chamar de centrão também ou de centro só? É centrão, o centrão. O centro, né? O que não está polarizado entre PL e PT, ou mais à esquerda ainda, né? Como o PSOL, esses partidos mais radicais, eles estão construindo um projeto de poder que não passa nem por Lula nem por Bolsonaro. Essa é a grande verdade. E essa eleição do dia 1º, ela vai, a partir dali, a gente vai começar a ver isso se intensificar, até porque a agenda eleitoral está a todo vapor, e eu concordo contigo. É muito provável, inclusive, tu tocasse nesse assunto, eu concordo, que já haja uma proposta alternativa à reeleição do presidente Lula, né, de tirá-lo. Inclusive, ele mesmo já, em entrelinhas, admitiu, digamos assim, né? Admitiu sem admitir, mas é um processo que está em andamento e é um projeto de poder, não tem dúvida.
passa pelo Kassab, que passa pelo Alcolumbre, que passa pelo Rodrigo Pacheco, que passa pelo Arthur Lira, que passa por todos esses atores importantes. Os dois presidentes das casas legislativas, Senado e Câmara, e mais 5 partidos, 7 homens e o segredo, vão administrar nada mais nada menos que 75 bilhões para 2025 e mais 60 até 2026. Isso está contando fundo eleitoral e partidário? Fundo eleitoral, fundo partidário e as emendas. Então, até o período eleitoral final, setembro, outubro de 2026, 7 homens vão ter nas mãos para fazer política pura mais de 130 bilhões de reais. Essa é a nossa democracia que eles tanto defendem. A estrutura partidária virou ministérios, ninguém mais troca presidente compra prefeito, vereador e deputado com emendas. As emendas contemplam as castas da ponta. Em contrapartida, mantém perpétuos os presidentes nacionais dos partidos mais poderosos do país. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Do lado da esquerda, o PSB de bola está assumindo esse protagonismo do PT em prefeituras de esquerda, mas é centro-esquerda, praticamente centro-esquerda. O PDT está dando as mordidinhas, beliscadinhas. Mas o grande poder vai ficar na mão de 7 homens e 130 bilhões de reais até 15 dias antes da eleição. Esses caras vão manipular. Infelizmente, o PL e o PT não tem mais como buscar isso. Perderam essa caminhada, essa cavalgada. E mais uma vez teremos que optar pelos que eles escolherem, por quem eles querem que vençam, e nós sem participar de nada. Só vamos receber o prato pronto. Quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu quero saber... Eu quero descer os degraus. Não, eu quero saber se tu vai chegar na ideia do parlamentarismo que nós discutimos em off. Isso, é porque assim, ó, existe uma... Assim, ó, a emenda, as emendas secretas, as emendas impositivas, analisando histórias no mundo de democracias, se começou esses movimentos de avanço sobre o orçamento. Todas elas começaram sob a participação do legislativo sobre a execução do orçamento, né? Uns de maneira mais agressiva, outros menos, uns tentando golpe, outros... Mas a coisa foi fluindo dessa forma. No Brasil, com essa não posso dizer tradição, mas é uma democracia ainda jovem, como não havia grandes movimentos passou a ser disruptivo essa questão. E eu acredito que essa estratégia se concluindo, essa tática dando certo e essa estratégia obtendo o poder, eu acredito que nós vamos começar a caminhar para uma transição ao parlamentarismo, na minha visão. Isso porque sociedades são cíclicas e se repetem, as histórias se repetem em ciclos, e pelo que eu percebo da história do mundo e das democracias, nós estamos caminhando para esse lado. Espero que seja daqui a 50 anos, 60 anos, 100 anos, eu não esteja mais aqui, e que o futuro a quem reserva que se preocupe com esse tipo de coisa, mas é para onde a gente está caminhando. Eu acho que... Eu escutei um político falar uma coisa muito importante essa semana, acho que foi, se eu não me engano, foi o governador Ratinho, se eu não me engano, Ratinho Júnior, onde ele dizia assim, nós ainda estamos sendo governados pela geração dos anos 50 e 60, a geração dos anos 70 e 80 não está conseguindo entrar por causa desse excesso
de conservadorismo tradicional, não do conservadorismo ideológico. Uhum. E é um fato, é verdade. E a forma como foi formada politicamente, a formação política, a politização dessas gerações dos anos 70 e 80, eu acredito que o parlamentarismo vai passar sem dor, vai ser uma coisa natural, porque a grande maioria que teve esse tipo de formação política, que veio dos colégios da Igreja Católica, das escolas, disso, daquilo, todo esse contexto, vai resistir menos a deixar para trás o presidencialismo de coalizão e a avançar para um parlamentarismo. Primeiro, por causa da agilidade, da troca, se tiver que trocar, sabe, quando não está contente, quando não está feliz, a coisa é contextualizada e tratada mais democraticamente. Agora, claro, temos que avançar em outras situações, como essa questão das ditaduras partidárias, né, do bloqueio de novas lideranças. Quer dizer, podemos avançar e inovar, porém preparar a base política para haver esse avanço sem que causemos aí rupturas agressivas e violentas do ponto de vista... Porque política é um negócio, é energia. Política é energia pura, né? É tensão, é energia. E quando não está equalizado, a tendência ou é curto-circuito, né? Então, eu acredito que estamos caminhando nesse sentido. Agora, tu és um estudioso da democracia americana, podes analisar do ponto de vista mais... Apesar de que a democracia americana, para mim, ela é muito mais interessante do ponto de vista do presidencialismo. Ela é mais democrática. Por incrível que pareça, porque não é direta. Eu ia dizer isso, assim, primeiro que eu concordo, eu te provoquei na questão do parlamentarismo, porque nós conversamos no WhatsApp isso essa semana, e eu concordo, assim, essa é uma solução que, sem dúvida, já passa pela cabeça desses atores principais do processo político brasileiro. Eu ainda tenho dúvidas se a teoria e a prática conseguem se conjugar no Brasil, né? Porque infelizmente a qualidade dos nossos congressistas ela é muito baixa. Mas vamos lá, vamos para o mundo então. Sim, as democracias do centro do capitalismo, ou elas são monarquias constitucionais, ou são regimes exclusivamente parlamentaristas, ou são os Estados Unidos, que é um presidencialismo que não é voto direto, que na verdade quem elege o presidente da República são os estados, são delegados eleitos pelos estados, o que não deixa de ser um parlamentarismo. Recebe o nome de presidencialismo, mas se recebesse o nome de parlamentarismo qualquer coisa, também funcionaria, porque não deixa de ser um parlamentarismo. As grandes democracias do mundo que são presidencialistas de coalizão, como é o caso do Brasil, é Colômbia, Índia, tem grandes democracias, mas não estão no centro. Então, se a gente fosse simplesmente dizer, então necessariamente o parlamentarismo é melhor, porque funcionou, também não é assim, porque são questões que são culturais, de amadurecimento, eu acho que tu passou bem por isso. Agora, que seria uma maneira de equalizar essa energia, de mantê-la um maior número de tempo balanceada, seria, porque no presidencialismo, como você tem uma relação direta com o eleito, né, vira paixão, né, vira torcida o tempo todo, então eu amo, eu odeio, tu não consegue ter um meio termo, e num processo de parlamentarismo, ou no presidencialismo americano até, é muito diferente, porque você pode deseleger, né? Na verdade você elege o parlamento, que elege aquela figura, forma um gabinete de coalizão, não vai mudar nada nesse aspecto, porque os partidos vão estar contemplados nos seus ministérios, com as suas emendas, com as suas coisas, mas a figura central não vai ter passado pela peneira do coração do eleitor. Então tu tira essa energia do ódio, do amor. Eu particularmente acho isso uma maravilha, eu sempre gostei na teoria do sistema parlamentarista por isso. Repito,
Do ponto de vista da qualidade do político brasileiro, não sei se isso, eu não sei como é que isso aconteceria, especialmente pelas desigualdades regionais que nós temos, né, Jean? Então, tu tens estados como Santa Catarina, como Paraná, como São Paulo, mesmo Rio Grande do Sul, extremamente industrializados, e estados não industrializados com uma bancada muito maior no Congresso Nacional. Eu não sou daqueles que acha que o Nordeste não merece, eu acho que tem... Mas, assim, a ideia do presidencialismo do Brasil é um pouco, na teoria, né? Nunca funcionou, mas, assim, como arcabouço teórico era isso, você conseguir usar esses recursos para poder desenvolver esses outros lugares para que eles pudessem ser efetivamente autossuficientes. Mas a gente sabe que não é exatamente o que acontece. O presidente do Senado provavelmente vai ser um senador do Amapá. Macapá, que é a capital do Amapá, é menor do que Joinville, tem o mesmo tamanho. Então, assim, olha para quem que nós estamos dando poder e para quem nós poderíamos estar dando poder no caso do parlamentarismo. Né? Um cara desse poderia ser presidente do Brasil. E, às vezes, os interesses que ele tem não são os interesses que Santa Catarina tem, que São Paulo tem. Então, é um debate que, do ponto de vista teórico, é amplo, tem lugar para todas as falas, mas do que importa da nossa conversa fiquemos atentos a isso, porque isso certamente está na agenda deles. Certamente está. Não está exteriorizada, não está passando pela grande imprensa, mas o Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, Hugo Mota, Kassab, essa turma toda já sentou em algumas mesas e já esse assunto já passou e faz parte da agenda deles, eu não tenho a menor dúvida. A questão toda tudo é uma questão de avançar, de organizar, né? Do ponto de vista da proporcionalidade, da distribuição do orçamento, isso vai se dar naturalmente. É por isso que o Senado ele tem o mesmo número de representantes de cada estado para poder equilibrar. Quer dizer, existem dispositivos. E para avançar no sentido de executar para acontecer, também é fácil. Quando tu diz que tem pouca qualidade política no Brasil, quanto menor a qualidade, mais subservientes são. Então, para executar e para colocar no papel e para inaugurar, vamos dizer, esse novo modelo, acredito que não vai ter dificuldade. E a questão da qualidade política ela vai ter que se dar naturalmente na hora de eleger representantes. Vai ser mais importante que hoje 90% não lembra quem votou para deputado federal. Sim. O partido passa a ser mais importante também. Também. Agora, as democracias partidárias, a democracia partidária tem que passar por um filtro, tem que passar por uma nova recondução. Aí, os dois protagonistas dessa polarização tantos anos agora estão sendo colocados de escanteio por um grande acordo. Nós já comentamos aqui hoje. Esse grande acordo se deu por quê? Se deu por que propósito? Quer dizer, a maioria não aguenta mais a polarização, a exposição explícita de duas lideranças e tal, e todo o resto ficando para um setor. Todo mundo quer participar. E chega uma hora que isso tudo vai enchendo o saco. Inclusive, os correligionários de ambos os lados vão enchendo o saco com isso, né? Falamos de Santa Catarina, falamos de Brasil. Nicolas, vamos trazer essa bagunça para dentro da nossa cidade, do nosso curralzinho. Temos um prefeito PL, com a maioria... Aliás, ontem teve uma votação na Câmara que... Eu quero dizer uma coisa, assim, oposição é importante, gente. Estamos falando aqui de energia ainda há pouco. Não estou dizendo que é para um vencer ou para o outro vencer, para se degladiarem, para se machucarem, para prejudicarem a cidade. Não. Mas o debate, a discussão tem que acontecer. Senão vai surgir alguém e alguém vai ficar devendo. Porque quando eu tenho uma eleição, e isso é respeitar as urnas também, quando eu tenho uma eleição, onde em primeiro lugar foi o prefeito eleito, segundo lugar abstenções, que é gente que não quer, é gente que não concorda, gente que não queria nem Robson
nem Oimar, nem Chiodini. É um número muito grande. Só que não foi respeitado dentro dos partidos na hora de entregar opções. As pessoas não se motivaram a votar. Também por isso, entre outros motivos. Claro, uma multa de R$3, o cara está na praia, vai vir votar para quê? Paga R$3 no aplicativo, não precisa nem ir no cartório, e fica tomando a geladinha na praia. Mas tudo bem. Agora, a questão da oposição, ela é importante. Então vamos lá. Diante do contexto que a gente levantou aqui, que está acontecendo no Brasil inteiro, inclusive em Santa Catarina, eu tenho Robson Coelho, eu tenho, em segundo lugar, as pessoas descontentes que não queriam ninguém, nós temos Osmar Teixeira, nós temos Chiodini se consolidando agora em Itajaí, presidente do Diretório Municipal do partido, tentando construir alguma coisa. PSD, MDB, União Brasil e todo esse contexto está meio que nesse acordo, né? Vai vir de cima para baixo, vamos ter que seguir. João Rodrigues conta com Osmar Teixeira em Itajaí, sei disso porque conversei com algumas lideranças, inclusive de Balneário Camboriú, que querem apoiar Osmar Teixeira, uma candidatura saindo de Itajaí. Né? Chiodini é deputado federal, outra coisa que não se comenta muito, né? Itajaí tem 2 deputados federais morando em Itajaí, né? 3, né, na verdade, 3 deputados federais. Jorge Guetem, Chiodini e a Ana Paula Lima. Paula Lima. E pelo menos o domicílio eleitoral do Décio Lima, se ele ainda está casado com a Ana Paula, é Itajaí, né? E está. Então, assim, Itajaí tem 3 deputados federais. Mas por que esses 3 deputados federais não conseguem ter identidade com Itajaí? Não consegue. Qual é a resistência? Qual é a rejeição? Qual é a situação? Por que eles não conseguem construir uma relação com a cidade, né? Como teve o avô do Rubens Pacheco, por exemplo, sim, o seu Orlando Pacheco. Orlando Pacheco. E por que não... aquele é nosso. Por que o itajaiense não olha os seus 3 deputados federais como aquele é nosso deputado federal? Por que não tem essa relação com a cidade? O que acontece? Obviamente que esse período, Jandir e Volney, houve esse vácuo, mas na reta final do Volney que aconteceu essa conjuntura e tal, e não se construiu, quer dizer, todos os 3 tiveram pouquíssimos votos em Itajaí, se elegeram num contexto estadual, obviamente, mas estão aqui, moram aqui, né? E esse relacionamento não tem avançado. Claro, estamos no início de janeiro e está tudo ainda se construindo, mas ano que vem tem eleição. Robson Coelho já lançou um candidato que vai escolher se quer ser deputado federal ou estadual, mas de qualquer forma ele já tem compromisso. Ele já tem uma dobrada única e exclusiva, dentro de um governo, dentro de uma coalizão, dentro de uma aliança com a sociedade. Rubens está lançado candidato a escolher, federal ou estadual, e já adiantou que sua parceria é única e exclusiva com Ana Campanholo, né? Criando uma situação já constrangedora para o governo. Confortável do ponto de vista partidário para o Robson, porém constrangedora do ponto de vista da cidade e dos interesses da cidade, porque ela está representada também com a oposição de Osmar Teixeira, com a oposição de Carlos Chiodini, com a não sei se situação, oposição de Jorge Guetem, que saiu de uma maneira estranha do PL, em meio à composição da chapa que levou à eleição o Robson Coelho e o Rubens, né? É claro, notório, está na imprensa, inclusive com pronunciamentos do próprio Rubens. Ele não quer relacionamento com o Jorge Guetem, porque ele queria abrir as portas para ele ser candidato a deputado federal. Agora, impor isso a Itajaí, não sei se vai dar certo, não sei se essa conta dá certo. Eu fiz um breve comentário aqui da outra vez, mas assim,
é preciso respeitar o investimento da população nas lideranças políticas. Quando eu falei sobre essa candidatura, o que eu quis dizer é: foi eleito 17 vereadores, não foi eleito mais um monte, o fundo público, né? Temos 3 deputados federais, né? Temos um monte aí de secretário, disso, daquilo, gente que o povo está investindo, a população está investindo. A população está investindo nas lideranças, quer que elas cresçam, que elas trabalhem. Se eles votarem, eles estão investindo nas pessoas. E essas pessoas também têm o direito de se colocar à disposição, se contentes ou contempladas ou com feedback positivo do trabalho que entregaram. Então, um governo de uma cidade, antes de mais nada, tem que respeitar o que a população entregou nas urnas. O recado dela está lá, escuta. Eu elegi Robson prefeito, Rubens vice-prefeito, elegi 17 vereadores, elegi... Quem se destacar disso aqui? Agora, o que nós não podemos é dizer, olha, a caixinha preta da minoria, que é a minoria, vou contar com todos os votos, diz que tem que ser esse cara com a candidata de Chapecó. Ela tem relação com o Itajaí, mas todo mundo sabe que, né? Até o sotaque, não precisa nem... Até o sotaque em Peixeira ela não conseguiu conquistar ainda. Então, assim, nada contra. Acho, para mim, a política mais inteligente do estado de Santa Catarina hoje. Vou apanhar, tá? Mas eu acho, do ponto de vista de leitura política, de execução política, de como ela conduz a vida pública dela, eu acho muito interessante. Não concordo com muita coisa que ela diz, com que ela defende, mas o plano, a estratégia, a execução, a tática, Diana Campanholo, para mim, é uma das figuras mais inteligentes. Se é pro bem ou pro mal, cada um escolhe a sua cabeça. Agora, eu acho ela uma política extremamente inteligente. E, independente disso, voltando ao contexto, eu acho que Itajaí precisa respirar. Quem ganhou a eleição precisa entregar, precisa construir. E nós vivemos um momento diferente de todos os outros. Nós fechamos 2 ciclos de 2 grupos políticos com extrema experiência que estão aí. Não estão na prefeitura, tem muito pouco. Tem uma representação muito pequenininha do grupo do Jandir Bellini ali, né? Não sei se do Volney ainda tem alguma coisa, né? Tem da direita limpinha, que estava no Volney, que agora está lá e tal, tem alguma coisa, mas não... Então, assim, 2 grupos políticos dos últimos 30 e tantos anos, né, saem, se afastam e estão tentando criar novos grupos. Não existe... Eu não posso criar a expectativa de que a política ela vai continuar como há 30 anos. Ela vai mudar de alguma forma. Por quê? Porque os grupos estão se dissipando. Acabou. Jandir Bellini já disse publicamente várias vezes que não quer mais saber de política, quer dizer, se afastou do partido, se afastou de tudo. Volney da mesma forma, foi cuidar da vida dele, da saúde dele. Né? O MDB está aí na mão de Chiodini, né? E não tem grupo político. Itajaí está sem grupo político. Foi uma geração toda agora. Está uma geração toda aí por fora, com muita experiência, com muita capacidade, com gente muito boa, mas fora da operação política. Então, a sensação às vezes pode ser que nós não temos oposição, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Não. Os grupos estão se formando. O comportamento do Robson, do Rubens, do governo, vai causar reações ou não. E lançar uma candidatura 20 dias de governo, para mim é um tropeço político, que todo mundo pode achar que não, mas daqui a pouco a conta chega. Falei pra caramba, né, Nico? Mas tentando se fazer entender. Sim, sim. Não, tudo certo. Eu não tenho bem certeza, porque a gente tem que ter também a dimensão de que a candidatura Robson e Rubens foi... Eu acho que o único paralelo relativamente recente que a gente tem é Jandir Macanhã em 96, né? Quando tu tens 2 forças políticas
Na mesma estatura. Mas eu posso inserir um Claro. alfinete aí? Aham, O grupo do Robson, que está hoje na prefeitura, sim, tentou 2 vezes ganhar do Valnei Morastone e perdeu a eleição. sim. 2016 e 2020. Sim, Isso quer dizer que o grupo não existe grupo político. Era uma ideia, sim. entendeu? E o grupo político, a organização política de Volney, derrubou o Robson e a Ana 2 vezes. Sim. Não, concordo. Só quero dizer que eu quero falar das duas figuras, assim, né? Tu tem o Rubens e o Robson, eles estavam na mesma estatura. Se fosse o contrário, né? Se o prefeito fosse o Rubens e o vice fosse o Robson, não, a sociedade não estranharia. Assim como em 96, se tivesse sido o João Macanhã de prefeito e o Jandir de vice, a sociedade não estranharia, porque eles estão na mesma estatura. Então, também não é simples gerenciar politicamente uma circunstância como essa, porque é evidente que o Rubens, ao ceder a vaga de prefeito, digamos assim, ele quer compromissos de que a carreira dele vai tomar um caminho, né? Mas faço esse parênteses apenas, mas concordo contigo, talvez fosse necessário amadurecer um pouco mais, porque, de fato, eu acho que, sim, um tipo de anúncio como esse agora, nas pessoas não faz diferença nenhuma, diferença zero, sim. O cara não tá nem aí, porque ninguém tá pensando em eleição. O que faz diferença é tu entregar. Não, e na energia interna, nas reações internas. Na relação interna faz toda a diferença. Claro. É. Não, por isso que eu digo que tu não estás errado nesse aspecto. Tipo assim, para as pessoas, a mesma coisa que quiseram. Assim, quem ia votar no Rubens porque já gosta dele, já ia votar igual. Então, se fazer uma pesquisa antes do anúncio e uma depois, vai dar aquele mesmo percentual, né? Tu cria um probleminha interno, lógico, porque daí aquele cara que eventualmente queria ser candidato, tinha algum tipo de expectativa, ele já brocha ou troca de lado, né? Das duas, uma, né? Mas assim, eu quero dizer que eu entendo também que não é uma conta simples do grupo político fazer, porque existe porque a composição que levou os dois ao governo foi uma composição diferente daquela tradicional, onde o vice em regra, alguém com uma estatura menor do que do prefeito, né? Eu acho que ali, pelo menos antes da eleição, eles estavam num lugar muito parecido e talvez isso que tenha motivado aliás, foi até um compromisso, um acordo, alguma coisa. Foi um problema de campanha sério, né? Essa questão de, às vezes, o vice ser maior do que o candidato, né? A gente acompanhou isso, comentou aqui, inclusive. Mas eu vejo assim, ó, não quero... Eu até citei no meu comentário Beto Cunha, Ana Carolina, citei também o próprio Chiodini, o próprio Dedé, o próprio... Sabe, são pessoas que estão aí. O Beto Cunha foi, inclusive, quase... Chegou perto ali. São pessoas que... O Beto Cunha, que eu usei, por exemplo, é um cara que construindo seu nome ali na Igreja Católica, nos movimentos católicos ali e tal, quer dizer, fez uma grande votação para deputado federal e, de repente, entende, tem o feedback que está fazendo um excelente trabalho e vai ser tolhido por um compromisso do Rubens com outra pessoa, porque poderia se construir um acordo. Nós temos a Ana Carolina, que está tentando tanto tempo, como que chegou, né, a Câmara Estadual, o teu nome. Está voltando para a política agora, mas tem legado, tem história, se preparou, está preparado do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista político, do ponto de vista, né, moral. Então, assim, por que não? Cria um constrangimento, sabe? Que pode criar coisas piores e atrapalhar o governo, a entrega e tudo mais. Até porque eu falo antes de nós começar o podcast que nós conversávamos. Quando tu pediu para mim analisar a questão da candidatura do Robson, eu sempre disse assim, ninguém pode ser mais do que o líder. Não tem. Na hora que tu faz isso, todo mundo acha que pode governar. Nós já tivemos exemplos aí desse secretário de comunicação aí, que agora deu para agredir a imprensa. Nós já tivemos o cara entrar dentro da sala do prefeito e agredir um colunista político, mesmo que verbalmente. Quer dizer, isso é um problema causado por não respeitar a liderança. O cara que está ali é uma autoridade constituída pelo povo e nós temos que respeitar sempre ele. Ele é a última palavra. Então, assim, não pode acontecer esse tipo de coisa. E assim tem acontecido com vários secretários que a gente tem acontecido.
Ah, mas é jovem ainda, ah, é só 20 e poucos dias, não sei o que, deixa para tu ver onde vai parar. Deixa. O Volney era uma liderança consolidada, de 2020 para frente não conseguiu mais trabalhar. Ah, mas exonera todo mundo que tem o poder da caneta. Caneta não escreve história. O que escreve história é comportamento. Não é caneta. Se fosse caneta, ele exonerou 190 ali da turma. O que aconteceu? Não piorou? Por quê? Porque a liderança era enfraquecida pelos seus. Por mais que ela tenha defeitos, por mais que ela tenha problemas, como o Robson deve estar tendo agora para começar o seu governo e tudo mais, o líder tem que ser respeitado. Foi ele que foi colocado lá, é ele que vai comandar a história de todo mundo. Quem não tiver contente com a história que ele está construindo, sai. Agora, canetada não vai acontecer em lugar nenhum. Se fosse canetada, o país já tinha passado por 50 coisas, se tudo fosse na caneta. Não é na caneta. Esqueça esse negócio de caneta. Caneta não tem poder nenhum. O que tem poder é a autoridade, o espírito público, o tamanho do espírito público que os seus seguidores, que os seus liderados dão no valor da liderança. Talvez seja isso que está faltando. Humildade e respeito à liderança. O Robson é o líder do projeto. Se vai durar 10 anos, 5 anos, 4 anos, 30 anos, 40 anos, ele é o primeiro líder desse novo projeto. E ele tem que ser respeitado por todos que estão lá. Eu me declaro suspeito para nessa. Não, em nenhum momento quis te constranger. Mas assim, fatos são fatos contra fatos, né? Eu sabidamente pertenço ao colegiado e do que eu posso comentar desse assunto é que, sim, a autoridade do prefeito é a autoridade do prefeito. Para mim, o líder é o prefeito, o segundo líder é o vice-prefeito. A hora que o prefeito for viajar, tirar férias, e o vice for prefeito, ele vai ser o meu líder e acabou. Por questão de hierarquia, eu acho que isso é básico, né? E assim tem que ser. Mas, um episódio ou outro, as coisas no geral estão indo muito bem, pelo menos é isso que eu posso observar. E a tendência é a gente... É que essa vaidade de querer a cadeira do cara é um problema, né? Entendeu? Então, assim, não tem a vaidade. Optou, eu entrei no projeto do cara, é do cara, pô. Sim, respeita o cara. E ponto. Tudo é pro cara. Porque o cara é que vai entregar para a população, o cara é que vai determinar se o governo dele vai ser aprovado ou não, o governo que você participa, que você entrega junto. Quer dizer, você não quer fazer parte de um time? Bota Neymar sozinho em campo, o que adianta? Então, assim, o que me deixa chateado, Nicolas, é essa falta de respeito com a liderança. Independente se é o Robson, se fosse o menino lá, o Osmar, se fosse o Chodinho, acabou, tem que respeitar, velho. Quem entrou tem que respeitar, é pra ele. Vocês lembram como era com o Jandir Bellini? Até a imprensa, até a sociedade respeitava ele como líder. Sim. Ele não precisava fazer nada. Por quê? Porque a autoridade, e ele não fez isso com a caneta. Ele fez isso com humildade, ele fez isso com trabalho. Com carisma. Né? Com carisma. Então, assim, acabou, vão respeitar, não tem... Ah, porque eu mando no Robson, porque eu influencio o Robson, porque não sei o quê. Vão acabar com o Robson, não vai sobrar nada para vocês. E todo mundo que vocês estão pisando na cabeça, a hora que vocês perderem o poderzinho, vocês vão ver quanto é que custa. Mas assim também, né, Jean, existe na política a famosa lua de mel, né? A lua de mel é o período que a população dá o direito desse time errar, né? Eu acho assim que os erros no começo são normais. Repito, acho que até agora se acertou muitíssimo, mais do que mínimos erros pontuais, mas é importante ter em mente, evidentemente, que não dá para seguir errando, porque uma hora a lua de mel acaba, e a hora que a lua de mel acaba, as pessoas querem ver resultado, elas não querem mais ouvir desculpas, né? Então, eu acho que essa tua reflexão vale nesse aspecto, assim, de que, beleza, a gente tem um tempinho, tem um prazo, mas esse prazo tem validade. Encerramos ou temos mais assuntos? Não, eu só queria complementar, dizer assim que, olha, vocês nem começaram ainda, né? Tudo que vocês estão executando na rua e fazendo vídeo aí é contrato que o Volney deixou, é licitação que o Volney deixou feita, é ata de registro de preço que o Volney fez.
Vocês não começaram a história de vocês ainda. E essa história, ela vai ser comandada pelo Robson. Então, respeite o Robson, sabe? Respeite no sentido de defender. Não é só puxar saco. Qualquer coisa que arrisque o projeto, que possa criar uma conjuntura negativa ao projeto, que possa criar constrangimento para o prefeito, vocês têm que defender. Não, Jean, para finalizar, só tu tinhas tocado no assunto da votação da Câmara, né? Eu, francamente, assim, eu até já comentei isso rapidamente aqui, mas eu não tenho problema nenhum com a maneira como a Câmara aprovou essa nova estrutura dos assessores. Eu acho até que faz sentido. Eu não comentei sobre isso. Comenta-se. Pois é? Comenta-se. Falou da votação de ontem, Parará. Não, é que eu achei estranho não ter nenhum... Assim, eu nunca vi projetos de lei tão polêmicos Sim. serem votados sem discussão. Eu achei que estavas falando disso, tá? Mas, enfim, vou pegar esse gancho. Porque eu acho legal, sim, beleza. Mas eu vou lembrar, a Câmara reduziu de 21 para 12 vereadores em 2012. Eu quase não disputei a eleição em 2012, porque reduziram de 21 para 12, eu pensei, não tem a menor chance, né? Fui lá e consegui me eleger, beleza. E ficou melhor, porque daí, 12 era uma maravilha. 21 é triste. E diminuiu para 12 e aumentou o custo da Câmara. Aumentou o custo. Então, assim, o custo da Câmara não está só no salário dos vereadores, não está só no salário dos assessores. Então, reorganizar administrativamente, permitir que o vereador tenha melhor mobilidade para contratar aqueles profissionais que ele entende como melhores para o estilo de mandato dele, é melhor do que tu engessar em assessor 1, 2, 3, que é tudo a mesma coisa, tudo igualzinho, não te dá muito essa mobilidade. Isso é uma coisa. O que os vereadores têm que entregar, na minha opinião, é a redução do custo da Câmara. E tem gordura para queimar para caramba ali, para além dos salários, para além da estrutura, né? Então, eu acho que... Eu falo isso porque essa é a polêmica da semana, né? Muita gente me pergunta, inclusive gente importante, presidente... Teve gente que mandou mensagem para mim perguntando o teu posicionamento. Eu disse, porra, então tá aqui o teu celular dele, eu Não, presidente de entidade de classe, sindicatos. Nicolas, o que tu acha? Mandava o projeto para mim, né? Eu acho isso. Eu acho que a questão da estrutura em si não é um problema. O problema é quanto custa. Então, assim... A Câmara de Itajaí, ela por nós termos um orçamento muito grande, ela também, porque o orçamento proporcional é muito grande. Aí quando eu digo que eu já falei aqui, é que eu tive um projeto de lei lá atrás, exatamente para acabar com essa discussão 21, 17, 12, escolhe logo o número de vereador que é adequado e cria um limite no duodécimo. Aí tu cria um limite percentual no duodécimo, menor do que o da Constituição, porque a Câmara de Itajaí gasta muito dinheiro. Então, o que é preciso fazer é uma reestruturação administrativa. Acho que parte dela foi entregue com esse projeto, que é a redução do salário dos secretários. Os secretários da Câmara, de fato, ganham mais do que o próprio vereador. Então, embora com o status de secretário, tu sabes, porque tu fosse secretário municipal, é muito diferente tu ser secretário do governo municipal e ser da Câmara. Aqui o trabalho é potencializado a 100, né? Ali é um trabalho burocrático, beleza? Não estou dizendo que não... sei se é ordenador de despesa. É ordenador de despesa? Nem Alguns isso. são. Né? Acho que o de comunicação deve ser, mas o chefe de gabinete, o secretário legislativo não são, né? Uhum. Então, tipo, beleza, trabalha. Não estou dizendo que não quero desmerecer, mas é muito diferente a quantidade de trabalho do secretário municipal da prefeitura, né? Para usar o termo mais popular. Então, assim, acho que a Câmara, legal, fizeram isso no primeiro dia, tá tudo certo, de verdade, assim, ó, beleza. Talvez se eu estivesse lá eu votaria a favor, mas a Câmara fica devendo entregar um projeto de corte gradual no seu custo ao longo dos anos, para que esse recurso permita maior capacidade de investimento para o município, porque não adianta eles ficar lá numa Babilônia, cheio de gente, não sei o quê, e as coisas não funcionarem no dia a dia das pessoas, né? A gente já conversou aqui sobre essa questão do 10º, né? Inclusive, eu fico muito preocupado. A questão, quando a gente começa a reduzir esse tipo de... Eu vou te usar como exemplo para a gente poder contextualizar aqui, para não ficar muito longo. Eu estava numa reunião cheia de empresário semana passada. Conversa vai, conversa vem, criticando governos, criticando política e tudo mais. E aí eu cheguei para ele e perguntei assim, escuta, eu tenho uma empresa que fatura 1 bilhão por ano, tem 8 mil funcionários, não,
1 bilhão por ano, tem 3.500 funcionários, tem mais de 400 filiais. Quanto que tu quer para tocar essa empresa? Ele me falou, por menos de 1 milhão eu não vou, como executivo. Eu disse, pois é, o cara que administra isso ganha 10 pila. Uhum. Que é o secretário de Educação. Entendeu? Quanto é que é um executivo do Porto Navegante? Quanto é que ganha o executivo do Porto Itajaí? Nós temos que tomar muito cuidado com esse debate baixo, com essa, porque daí o vereador acha, só que o vereador não responde nada. Não responde nada. Tem secretário aí que ganhou 120 mil por ano e já gastou 500 de advogado para se defender de coisa que ele é inocente, já foi inocentado. Então nós temos que cuidar, nós temos que tomar, tem que haver um olhar técnico para isso. Porque o promotor público, porque o auditor do Tribunal de Contas, porque o promotor do Tribunal de Contas, ele só se preocupa com a carreira dele. Eu passei no concurso, eu mereço que eu estou aqui, estou ganhando 100 pau por mês, 20 de salário, mas né? A gente sabe como é que é o contra-cheque no final. Então, mas ele não ordena a despesa, ele não faz nada. Eu respondo com a minha vida, com o meu patrimônio, enquanto secretário e tal, numa bronca desse tamanho, e é pago desse jeito. Esse debate não vai ser feito. Que tipo de gente vai administrar a educação do país ganhando 10 pila? Com orçamento de 25% que o Brasil gera. Para mim, quem é que vai para lá? Um grande executivo que pode administrar um sistema positivo, um sistema salesiano, um sistema São José, ou sei lá o quê, ganhando 300, 400, 500 mil por mês? Estou dizendo que tinha que ser isso, mas tem que equalizar. Essa discussãozinha de que político não tem que ganhar, político tem que trabalhar de graça, sim. Agora, começa a vir picareta porque ganha 10 pila, vai sobrar o quê desse dinheiro? Vai ser gasto aonde? Então, na hora de nós conversar, não, então vamos profissionalizar, vamos isso ou aquilo, bem, só não vai dar estabilidade, né? Por que não fazer um processo seletivo, alguma coisa certa? Sei lá, tem que avançar, o que não dá. É uma questão de segurança patrimonial, é uma questão de segurança monetária, fiduciária, da própria execução do orçamento. Quer dizer, não dá para tu pegar uma secretaria de saúde e dar para uma pessoa que ganha menos do que um enfermeiro para ser secretário de saúde. Ganha menos que enfermeiro, secretário de saúde. E é santo? Não. Então, assim, querem gostar, não querem gostar, mas essa conversa tem que ser feita. Tem um monte de empresário aí querendo cargo agora, né? Nunca vi tanto empresário querendo cargo. Por que vocês não se candidatam? Vocês que ganham 300, 400, 500 mil tocando suas empresas ou a empresa dos outros, né? Dando resultado e tal, muito menores do que o orçamento do município de Itajaí, por que vocês não se candidatam vão lá administrar? Para ganhar a mesma coisa que um secretário ganha. Dá licença. Essa conversa tem que ser feita, Nicolas? Tem demais, e assim, Jean... Vamos lá, tu pegasse Itajaí, vamos supor que o Promobis agora fosse dado para Itajaí Participações tocar. Quantos bilhões estão envolvidos no Itajaí? Muitos. Muitos quanto? Não sei, mas pegar o valuation final, dezenas. Isso é bilhões. Ok. Quem é que vai tocar? Não, Quanto ganha? Vou pegar o Distrito de Inovação, o valuation do Distrito de Inovação, quando pronto e tal, né? Tá projetado em 5 bi. Né? Esse é o tamanho do empreendimento, é gigante. Quanto ganha? Eu nem vi o meu contra-cheque. Não, tô falando quanto ganha quem tá tocando, quem vai tocar. Pois eu acho que sei lá, meu salário é isso aí, pouco mais de 10 mil reais. Então, é justo? Não. Claro que não, pelo risco que tu tá correndo. Se tu vai ordenar despesa de bilhões, tu pode acabar com a tua vida com assinatura. Sim. Porque tu não tem direito nem advogado. Sim. E ninguém entende isso, pô. Entendeu? E a hora que ninguém quiser mais, o que vai encostar? Que tipo de gente? Sim. Tu acha que um grande executivo capaz de tocar uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Saúde, com bilhões por mandato, sob sua própria caneta, arriscando seu próprio patrimônio, sua própria vida, sua própria família, vai fazer por 10 pila? Não tem como, gente. Desculpa, não sei qual é a conta que vocês estão fazendo.
Mas, assim, tá na hora essas reforminhas para receber palma é muito fácil, tá? Ah, vou cortar, igual o Volney fez, no primeiro governo dele, não estava lá, em 2017, cortou 25% do salário do secretário. Uhum. Cortou mais um bocado de coisa, tirou atendimento da população, a subprefeitura, então o que adiantou? O que adiantou? Piorou, desqualificou, trouxe para baixo a régua da qualificação do executivo para tocar. Entendeu? Porque prefeito não toca, gente. Prefeito faz política. Quem toca é os executivos. Pagando desse jeito, o que vai encostar ali? Eu tinha até os nomes para dizer, mas vou deixar para outro. Então eu vou encerrar esse assunto dizendo o seguinte, esse é o debate, Jean. Eu sempre, assim, ó, agora no Congresso está o debate dos supersalários, porque o juiz ganha muito, o promotor ganha muito, não sei o quê. Eu não sei se eles ganham muito ou ganham pouco, porque é difícil tu medir o salário pelo Todo trabalho. mundo ganha pouco, né? Exato. A maioria ganha pouco, né? O que eu acho é o seguinte, quando a Constituição de 88, em 88, estabeleceu os duodécimos é o percentual de repasse que o Executivo dá para os tribunais, para o Ministério Público, para as câmaras, para a Assembleia, para o Congresso, etc. Cara, nós vimos no processo de redemocratização, do regime de exceção, era importante fortalecer essas instituições, como o Ministério Público, como as câmaras municipais, os parlamentos em geral. Os orçamentos evoluíram demais, o Brasil mudou nesses 30 e tantos anos, quase 40, né? Então, assim, é preciso reduzir os duodécimos. Aí se o Ministério Público vai continuar pagando 100 mil para o promotor, nem sei quanto é que paga, mas não tem problema. Se ele, com aquele recurso menor, ele entregar o resultado e para mim, não importa. Se o juiz, se o vereador... Ele tá feliz vivendo com aquilo, não tá se corrompendo, né? Tá tudo certo, entende? O importante é reduzir os percentuais para ti, a longo prazo, aumentar a capacidade de investimento do Estado. E aí... é óbvio que tu vai forçar o investimento em tecnologia, por exemplo, porque daí o tribunal com menos recurso, tendo que continuar pagando o pessoal naquele padrão, ele vai ter que investir em tecnologia para economizar recursos em outras áreas que não seja pessoal. Então eu acho que o debate é sempre invertido, a gente sempre vai no contra-cheque do cara, quase que como inveja, né? Uhum. Ah, ele ganha 50 mil e eu não ganho, né? Tipo assim, cara, não é esse o debate é quanto que a instituição está custando. E as instituições têm que custar menos. Por isso que eu falei no início, né? Quer mudar a estrutura do assessor? Muda, faça o que for melhor para trabalhar. Otimizem o trabalho, ótimo. Mas entreguem economia no final das contas, né? Quando terminar o 4º ano de mandato, digam, olha, a Câmara economizou tanto em relação à passada e entregou esse resultado. Não é conta de padeiro, não, né? Não, tem orçamento, que ser uma conta de verdade. Essa continha de padeiro que estava nos PL ontem. Isso. Eu adoro Pecorino, mas pô, Pecorino, pega mais leve, que aproveita, né? Enquanto não tem oposição, enquanto estão surfando aí. Muito obrigado, continua crescendo as nossas redes, curte, compartilha, se inscreva, né? Manda para os parentes, manda para os amigos. Vamos discutir política, vamos discutir que é legal, é bacana e faz bem a todos nós e as próximas gerações. Grande abraço e até a próxima.